Oi, gente, tudo bom? Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Êxodo capítulo 2. Bora lá? Não se esqueça que você está na tela do meu celular. Então, Olha o detalhe, gente, são 11h13, né? Tá aqui, 11h13, eu tirei print, porém agora já são praticamente meia-noite. Vamos lá. Ó, um detalhe também aqui que eu não posso deixar de falar. Tá vendo que eu tô usando aqui a ARC, Almeida Revista Corrigida? Essa é a versão que, pra mim, é confortável para uma leitura iniciante. Talvez para você não, porque é um pouco difícil, tal. Certo, amém, não tem problema. Use uma versão que para você é confortável. Para mim, essa aqui é confortável porque é a que mais nós usamos até mesmo nos nossos cultos, tá bom? Mas não há problema se você usar uma outra diferenciada. E um outro detalhe é que aqui nesse texto que nós vamos ler, e acredito que outros também, nós vamos precisar usar o auxílio de versões diferenciadas para uma melhor compreensão. Conforme nós vamos lendo, você vai entender aonde vai ser e o porquê que nós vamos usar, ok? Bom, bora lá. Verso 1. E foi-se um varão da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, olha o detalhe desse texto, escondeu 3 meses. Não se esqueça, texto se lê interpretando e tentando absorver o máximo de informações possível. E não se esqueça, você está vindo do capítulo 1. Você precisa se lembrar o que aconteceu lá, para que agora aqui no capítulo 2 você entre sabendo o porquê desse casamento, o porquê que está sendo escondida essa criança. Porque senão, até se você for pregar, como que você começa a pregar dizendo, olha, tem uma criança, está tendo casamento e a mãe está escondendo o filho. Por que ela está escondendo? Você precisa saber o que está acontecendo no capítulo 1. Volta no capítulo 1, entenda o texto, entenda as explicações, os resumos, até mesmo o nosso mini esboço, né? Aí você vai lá, você vai entender. Porque aqui no capítulo 2 está vendo um casamento e a mulher concebe e ela esconde uma criança. E o detalhe, como que esconde um recém-nascido por 3 meses? Um bebê. Ele vai gritar, ele vai chorar, ele vai espernear, ele vai se incomodar. Não tem como, mas você vê de cara milagre. O nome disso não é outra coisa a não ser milagre, certo? Continuando, verso 3. Não podendo mais escondê-lo, tá vendo? Não pode mais. Tomou uma arca de junco e a betumou com betume e pés. E pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. Olha isso daqui. E aproveite para marcar também. Ela vai colocar o menino no junco, porém onde? Aqui, ó. A borda do rio. É importante esse detalhe. Então o menino não está no meio, não. Ele está na borda, no cantinho ali do rio, certo? Você vai entender porque eu estou falando desses detalhes aqui. É só ir prestando atenção. Verso 4. E a irmã do menino postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio. Olha, preste bem atenção. A filha de Faraó vai fazer o quê? Ela vai descer para fazer o quê? Se lavar no rio, certo? Mas suas donzelas, tá no texto, estava fazendo o quê? Passeando pela borda do rio. Lembre-se que a gente acabou de marcar quem está à borda do rio? A criança, que foi deixada ali dentro de um junco. E quem está passeando do lado ali, que poderia estar vendo essa criança? As donzelas de Faraó. Mas quem está tomando banho no meio do rio? A filha de Faraó. É importante esses detalhes, por isso que eu sempre digo, leia tentando absorver o máximo de detalhe possível, senão você não entende nada. Pronto, continuando disso. E ela quem? A filha de Faraó. Então, quem deveria ver, tô repetindo aqui já a terceira vez, quem deveria ver essa criança na borda do rio? As donzelas. Mas quem está vendo? O texto diz, a filha de Faraó. Aqui, ó. E ela viu a arca no meio dos juncos e enviou a sua criada e a tomou. Veja aqui, é como se Deus tivesse tampado os olhos das donzelas para não ver a criança, mas quem viu? A filha de Faraó. Verso 6. E abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse, dos meninos dos hebreus é este. Verso 7. Então disse sua irmã, a filha de Faraó. Presta bem atenção aqui. Eu falei que nós vamos precisar de auxílio de uma nova interpretação. Por quê? Essa frase aqui, ó,
disse sua irmã, a filha de Faraó. Tá dando a entender que quem tá falando aqui é a irmã da filha de Faraó. Mas, vamos lá, eu vou usar uma versão, a NA, que é a Nova Almeida Atualizada. Diz assim o verso 7. Então, a irmã do menino, perguntou à filha de Faraó. Outra tradução, que é a mais conhecida, é a King James. Ela diz assim, verso 7. Então, a irmã do bebê aproximou-se e sugeriu a filha de Faraó. Pronto, só vou usar essas duas. Por quê? Aqui a gente entende que quem está falando com a filha de Faraó é a irmã do bebê, não é a irmã dela, certo? Por isso que é necessário a gente ter outras traduções como recurso para que a gente possa entender aquilo que nós vamos transmitir para a igreja e aquilo que nós vamos absorver para depois transmitir. Continuando, irei eu a chamar uma ama das hebreias, que cria este menino para ti? Veja que ela está dando uma ideia, a irmã do menino. Vamos chamar uma vamos chamar uma ama hebreia para que amamente cuide dessa criança? Aí o que vai acontecer? Verso 7. E a filha de Faraó disse-lhe, vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Veja aqui, a irmã dele vai chamar a própria mãe para cuidar do seu irmão. Então, a família vai estar novamente o quê? Reunida. Olha que maravilha, né? Que bênção. Versos 9. Então lhe disse a filha de Faraó, leva este menino e cria-o, e eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e criou. E sendo, olha esse verso 10. E sendo o menino já grande, ó. O menino tá grande, tá bom? Não é adulto, mas está grande. Ela o trouxe à filha de Faraó, depois de ter cuidado dele, amamentado, etc., a qual o adotou e chamou o seu nome Moisés. E disse, porque das águas o tenho tirado. Ponto. Bom, vamos lá. Marque essas 5 informações. Primeiro, está havendo casamento. Segundo, está havendo nascimento, estratégia, livramento e crescimento. Marque isto. É para você marcar. Desse capítulo eu não tô falando para você fazer isso, tá? Então faça. Faça essas marcações, pontinho, bolinha ali, pronto. E coloque do lado tudo isso que eu estou informando. Casamento, nascimento, estratégia, livramento e crescimento. E também não se esqueça, todos esses detalhes que eu tô aqui repetindo e tô marcando, tente também gravar. Nós estamos aqui no Êxodo e começa-se a história do Moisés. Detalhe, eu já ouvi gente falando que quem deu o nome, que nomeou a criança por nome de Moisés, foi a mãe dele. Não foi, você acabou de ler aqui comigo que foi quem? A filha de Faraó. Então o nome Moisés vem de origem egípcia, ok? Que tem pelo seu significado que tá aqui, porque das águas eu tenho tirado, ou tirado das águas. Ponto. É isso aqui. Uma outra informação que você pode também colocar e anotar é, em um período difícil, está havendo o quê? Livramento e nascimento. É porque tudo que eu tô falando está aqui é para você montar teu esboço. Tô te ajudando, eu tô só te dando o esqueleto para que você possa montar sua mensagem, o seu esboço. Pronto. Vamos lá, continuando o texto. Versos 11. E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés, olha isso aqui, já grande. Lembra que no versos 10 diz que ele ali já está crescendo. Ou melhor, já está grande. E aqui tá falando grande não, então pera lá. O que tá acontecendo aqui? Vamos recorrer o quê? A uma nova tradução, por isso que eu falei. Essa você vai precisar. E algumas outras também nós vamos precisar. Olha o que diz aqui. Vou usar aqui King James novamente. Versos 11. Moisés já era adulto. Lembra que no versos 10 diz o quê? O menino cresceu. Ou o menino está grande. Mas aqui, na King James diz, o menino já é adulto. Outra tradução, né, só para não ficar apenas em uma, a NTLH, ela diz assim, Moisés já era homem feito. Então veja, é importante que nós vejamos esses detalhes, porque senão a gente vai se confundir. Peraí, verso 10 é grande, verso 11 é grande, o que está acontecendo, né?
E por que essa informação ela é tão importante? Porque, ó, esse verso 11, eu vou ler ele todo para você entender. E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já grande, saiu a seus irmãos e atentou nas suas cargas, e viu que um varão egípcio feria a um varão hebreu de seus irmãos. Peraí, seus irmãos? Como que Moisés sabe que os hebreus é seu irmão? Lembra que ele foi desde bebê, ele estava onde? Na casa da sua mãe e com a sua irmã hebreias, né? E então, certamente, ela fez o quê? Pregou, ensinou, o instruiu. Você é um hebreu. Ainda que você, ao crescer, terá que ser separado de nós, você é um hebreu. Você é um crente. Você é um cristão. Não se esqueça disso. Seus irmãos são os hebreus. Os egípcios não são seus irmãos. Faraó não é seu pai, certo? Então ela ensinou. E aquele grande, ele está vendo que tem um varão egípcio que está ferindo um de seus irmãos. Olha como é interessante. Talvez você nunca ouviu isso em alguma pregação, porque às vezes também não dá para pregar e a gente fala tantos detalhes, porque senão não dá tempo, né? Até porque hoje as pregações que dão para nós, às vezes é 15, 20 minutos. Então não tem como falar detalhe. Mas é bom que você vai aprendendo. Voltando, tá vendo como que vida de mãe não é fácil? Por isso que lá no livro do Gênesis eu fazia vários cortes, porque o neném chora, quer mamar, quer atenção e a gente tem que parar tudo pra dar atenção, né? Mas enfim, bom, vamos lá. A partir do versos 12, porque nem já falei bastante sobre os versos 11. E olhou a uma e a outra banda, e vendo que ninguém ali havia, feriu ao egípcio e escondeu-o na areia. O que Moisés está fazendo? Moisés está matando o egípcio que estava afligindo seu irmão hebreu. Versos 11. 13. E tornou a sair no dia seguinte, e eis que dois varões hebreus, agora preste atenção, dois varões hebreus, ou seja, dois dos seus irmãos, estavam contendendo, estavam brigando, dois hebreus estavam brigando. E disse ao injusto: por que feres o teu irmão? É mais ou menos assim, pra você entender. Tem dois hebreus, irmão de Moisés, né? No sentido sanguíneo falando, brigando. E Moisés vai chegar naquele que tá errado e vai dizer: você tá errado. Por que você tá ferindo o teu próximo? Aí o que vai acontecer? Verso 14. O qual disse: quem te tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse: certamente este negócio foi descoberto. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar a Moisés. Mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó e habitou na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. E o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar a água e encheram as pias para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então viram os pastores e lançaram-nas dali. Moisés, porém, levantou-se e defendeu-as e abeberou-lhes o rebanho. Veja que Moisés ele tem algo que é dele mesmo de defender. Ele é alguém que gosta de defender e de fazer justiça, certo? E vindo elas a Reuel, seu pai, ele disse: por que tornastes hoje tão depressa? Lembre que esse Reuel, ele é um sacerdote de Midian, tá bom? Por que vocês voltaram tão depressa? 19. E elas disseram: um homem, olha isso daqui, ó. Um homem egípcio. Peraí, mas Moisés não é egípcio. Moisés é hebreu. Mas é que a fisionomia, a aparência de Moisés era uma aparência de alguém do Egito. Olha que interessante, né? E ela diz: nos livrou da mão dos pastores e também nos tirou água em abundância e abeberou o rebanho. E disse às suas filhas: e onde está ele? Por que deixastes o homem? Chamai-o para que coma pão. E Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés a sua filha Zípora, a qual teve um filho, e ele chamou seu nome Gerson, porque disse: peregrino fui em terra estranha. Veja, outro paralelo você vai fazer aqui. Você vai fazer de novo 5 pontinhos e vai fazer essas anotações. Primeira, está havendo maturidade, porque o Moisés está crescendo. E maturidade fala de quê? Crescimento. Esse crescimento foi o primeiro tópico que nós também falamos agora há pouco. Lembre-se, eu falei para você anotar 5 bolinhas, 5 tópicos. E agora mais 5. Então, maturidade está falando de crescimento. É o paralelo que você vai fazer com os outros 5 tópicos. Nunca se esqueça disso.
Segundo, atitude, que fala de estratégia. Também falamos isso no nosso tópicos. Primeiro. Terceira coisa, está havendo livramento. Outra coisa, está havendo casamento. E mais uma coisa, está havendo nascimento. Então, tudo aqui que nós fazemos é paralelos. Para quê? Para que a tua mensagem seja enriquecedora. Nós vamos tentar fazer essa dinâmica até o último livro do Êxodo. Como eu disse, cada livro é diferente. Aí, depois, quando nós formos montar esboços juntos, você vai entender tudo isso que eu faço, que é a forma que eu também uso para montar esboço. Aqui ninguém está usando inteligência artificial, tá bom? Aqui ninguém usa a internet, aqui é cabeça, oração, meditação e profundidade. Nós mergulhamos na Bíblia e nós assim montamos mensagens, esboço, Deus nos dá inspiração e aqui nós vamos transmitir para você, certo? Já é uma dica aqui, não fique copiando nada de internet, gente. Quem copia pregações de internet nunca saberá como que é você sentir a inspiração de Deus divina vindo sobre a sua vida, certo? Não faça isso. E por fim, versos 23, e aconteceu depois de muitos desses dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram. Aqui você precisa lembrar do capítulo 1, tá bom? E o seu clamor subiu a Deus por causa de sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido e lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, com Isaque e com Jacó. E atentou Deus para os filhos de Israel e conheceu-os Deus. Presta atenção para que a gente finalize verso 25. Esse conheceu Deus, eu vou usar aqui a versão King James também, que é para você entender esse conheceu, que diz, Deus observou. Outra tradução, vamos colocar aqui na NVT, diz, olhou para os israelitas, ou percebeu. Então veja, esse e conheceu tá aqui, ó. E conheceu-os Deus. Vem de observar, contemplar, atentar, observar. Tô repetindo, observar, olhar. Então Deus está olhando, observando, atentando para a aflição dos filhos de Israel. Bom, só até aqui. Eu espero que esteja sendo edificante para você. Não se esqueça de curtir, compartilhar, enfim, fazer o que você já sabe, que é para nos ajudar a crescer ainda mais. Quem sabe nós terminamos esse ano chegando a 1000 inscritos. Já estamos em 915, se eu não estiver enganada, ou um pouquinho mais. Então, que o Senhor nos abençoe para que a gente venha crescer mais. O nosso objetivo é alcançar pessoas, almas e fazer discípulos, que é o que o Senhor nos manda fazer, tá bom? Deus te abençoe e eu te vejo no próximo capítulo em nome de Jesus.